Certo, gente? Vamos lembrar agora dos tipos de sujeitos. Lembra dos tipos de sujeito? Deixa eu ver aqui os tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples. No caso de uma frase, em uma oração, nós temos o sujeito e o predicado, certo? O sujeito é aquilo que o predicado está se referindo. Por exemplo, Maria penteou o cabelo. Maria é o sujeito, Maria é sujeito simples, certo? Falando a quem o verbo está se referindo, né? Então você vai saber de acordo com o verbo. Maria penteou o cabelo, Maria é o sujeito, que no caso é o sujeito simples, né? Então o sujeito é justamente isso, ao que o predicado se direciona. O predicado é justamente o resto, que geralmente possui advérbio, verbo e etc. Ok? Então vamos lá. Os tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples. O que é o sujeito simples? Quando só possui um núcleo no sujeito. O núcleo é a palavra que é basicamente sujeito, o núcleo do sujeito. Então, quando nós possuímos um núcleo em uma frase, isso é chamado sujeito simples. Quando nós temos dois núcleos ou mais em uma frase, é o sujeito composto. Okay? Por exemplo, Maria e João foram passear. Maria e João. Ok? Maria e João. Certo? Maria e João são os núcleos. Ok? Maria, João. Dois núcleos. Pode haver mais. E quando nós temos o pronome pessoal no plural, não considere como sujeito composto. É um sujeito simples porque só possui um núcleo, não é a quantidade. Mesmo se o sujeito está no singular ou plural. Ok? Vamos lá. Nós temos também o sujeito desinencial. Por que o nome do sujeito desinencial? Por que a gente chama o sujeito desinencial desse jeito? Porque a desinência do verbo vai indicar o pronome pessoal que vai ser o sujeito da frase. Por exemplo, fui acampar. Não temos o sujeito explícito, ele está oculto. Mas se a gente ver a desinência do verbo, vai estar indicando primeira pessoa do singular, eu. Então o núcleo, o sujeito, vai ser desinencial. Não vai estar explícito, mas a gente sabe quem é o sujeito. Que no caso o sujeito é eu, né? Ok, vamos ver se tem mais sujeito. Voltando agora, nós temos também o sujeito indeterminado. E é uma diferença entre o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. O sujeito oculto a gente consegue, ou desinencial também, a gente consegue saber qual é o sujeito a partir do verbo, a partir da desinência verbal, né? Mas no sujeito determinado a gente não consegue saber. Como que a gente não consegue saber? A gente não sabe, porque na terceira pessoa do plural e do singular, ele ou ela, eles ou elas, a gente não vai saber se é ele ou se é ela. Então a gente vai ficar na dúvida, a gente não vai saber quem é o sujeito da frase, porque pode ser tanto eles quanto elas. Por exemplo, telefonaram para você. Eles telefonaram ou elas telefonaram. Então não vamos saber o sujeito da frase. Por isso que é um sujeito indeterminado, porque não vamos conseguir determinar exatamente o sujeito pela desinência do verbo, ok? Pelo verbo. Vamos partir para a oração sem sujeito.